Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo, para mais um pós-jogo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí? Dá uma clicadinha aí, porque a gente está com a meta de chegar a 1000 inscritos. Então eu conto com a sua colaboração e com a sua ajuda. Uma outra coisa que ajuda a gente bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos aí na plataforma do YouTube. Ativa o sininho também para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e compartilhe o vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram que falam de Vasco. Estamos aqui para mais um pós-jogo, Vasco 4, Bangu 2 pelo Campeonato Carioca. Um resultado importante por diversos fatores. Um deles, em termos de classificação, o Vasco dá uma subida ali e encosta lá no G4, né? Claro, vai depender do término da rodada aí para ver em que posição que a gente vai terminar, mas foi importante por causa disso. Outra coisa que foi importante também, o fato do resultado em si, de você tirar aquele peso da falta de resultados. Então o elenco ganha confiança, os meninos da base, já que entramos com os meninos da base hoje, ganham confiança, né? Tiveram alguns destaques individuais, uns brilharam mais, outros brilharam menos, né? Mas valeu por isso, né? No primeiro tempo ali, os meninos tiveram alguns que oscilaram bastante. Eu achei que o João Pedro, né, e o Juninho estavam um pouquinho abaixo da média. Os gols que nós tomamos, é complicado. No primeiro gol, eu achei que o Caio Tenório deu um molezinho ali, ele marcou por fora, ele tinha que ter marcado por dentro, né, já que o jogador que estava jogando pelo lado dele, que ele estava marcando fisicamente, era mais forte que ele, né, ele marcou por fora. Quando ele marcou por fora, se o jogador é destro, né, o jogador dominou a bola na perna boa, colocou o corpo entre a bola e o Caio Tenório, e só chapou na saída do goleiro, né? E ele marcou por fora. Se ele marcasse por dentro, ele tira a perna boa, tira o jogador da zona de conforto e jogava o jogador para o fundo. Mas aí é garoto novo, ele vai evoluir aí com o tempo. Ele deu o passe para o gol do Thiago Reis, já não foi o primeiro no Campeonato Carioca contra o Madureira. Ele tem essa característica, é um lateral que tem essa característica, ele vai na linha de fundo, ele gosta de ir na linha de fundo com velocidade, e chega na linha de fundo. O melhor disso, ele levanta a cabeça, né? Aquele lateral que chega e cruza de qualquer maneira, ele levanta a cabeça, olha o companheiro melhor posicionado e toca. Foi assim com o Matias Galazzo contra o Madureira, foi assim hoje com o Thiago Reis. Então é um ponto positivo. Claro que para isso, já que ele gosta de avançar, tem que ter a cobertura dos volantes. Aí tem um problema, que a gente não tem volante que faça essa cobertura. O Bruno Gomes é lento, e o Juninho só joga com a bola no pé, não faz cobertura dos laterais. Tem essa deficiência aí. Teve a estreia do Riquelme também, que é um jogador que todo mundo sabe que é habilidoso. A gente já esperava a habilidade dele. É um jogador inteligente, né? É um jogador que ele busca mais tanto a jogada pelo meio quanto pelo fundo. Foi dele o cruzamento para o segundo gol do Thiago Reis, né? Num passe em profundidade do Juninho e no cruzamento do Riquelme, certinho na cabeça do Thiago Reis. Então, ponto positivo. Claro que ele teve momentos ali de ansiedade, meio afobado, fez uma falta ali que gerou um princípio de treta ali, tomou amarelo, e depois saiu por causa disso, né? Por causa do cartão amarelo. Eu acho que foi mais pelo cartão amarelo, mas no meu ponto de vista foi bem, né? Estreia de profissional é assim mesmo. O garoto tá há um tempo na casa, então tem um sonho de jogar nos profissionais. Quando chega um momento disso acontecer, tem a questão da ansiedade. O primeiro jogo é natural, né? Então é um ponto positivo que eu destaco. Segundo gol do Vasco, bola aérea de novo, mesmo problema, jogador marcando a bola, não se marca a bola, jogador marcando a bola. Teve um escanteio do Bangu que não saiu o gol, mas deu para ver claramente a linha defensiva do Vasco, todo mundo marcando a bola, e o jogador do Bangu lá na meia-lua, né, atacando a bola. Isso não tem como ser assim. A tendência é o jogador que se movimenta. Quando ele se movimenta e dá impulsão, ele vai subir muito mais alto do que o jogador defensivo que está estático no chão e tentando ganhar impulsão, saindo da inércia. Isso aí é questão de lógica, é o que está acontecendo. Os gols que o Vasco vem tomando de cabeça, os jogadores adversários vêm se movimentando, ataca a bola, ganha uma impulsão maior. A gente tem a questão física, que os zagueiros do Vasco fisicamente são mais baixos,
Tanto o Miranda, quanto o Ulisses, quanto o Ricardo Graça, quanto o próprio Caio Tenório, quanto o próprio Zeca, o próprio Riquelme, são jogadores baixos. Quando tem esse problema do físico, você tem que encostar no adversário, você não pode dar espaço que nem deram. Os adversários estão atacando a bola, saem em movimento, faz o deslocamento, ganha a impulsão, são mais altos, sobem acima dos jogadores e faz o gol. Foi assim no gol do Bangu, foi assim no gol do Madureira, então, gol do Macaé. Então é isso que está acontecendo. Por exemplo, teve um lance no primeiro tempo, foi no primeiro tempo, não sei se foi no primeiro tempo, acho que foi no primeiro tempo, do Caio Tenório, o ponta do Bangu, que ele estava marcando, fisicamente é mais físico que ele, mais forte do que ele. Teve um cruzamento que saiu da direita, né? E que o Caio Tenório estava juntinho com ponta e ele foi no corpo do cara. Ou seja, mesmo menor em estatura e mais franzino fisicamente, ele foi no corpo do cara, deslocou o cara e impediu o cara de cabecear. É isso que tem que ser feito. E não deixar o adversário se movimentar. É o que está acontecendo no Vasco de novo. Toma gol de bola aérea. O treinador tem que observar isso. A comissão técnica, a equipe de análise de desempenho que fica filmando os jogos, né, para poder fazer a questão, pegar os dados dos jogadores, tem que alertar o treinador e os jogadores. Está acontecendo isso toda a partida e vai ser assim, né? Para você sair parado, estático, para você tentar ganhar na cabeça de quem está se movimentando, você tem que ter uma estatura muito alta, você tem que ser muito alto, um zagueiro muito alto. Por exemplo, o Marcelo Alves, né, um jogador, um zagueiro acima de 1,90 m. Não é o caso. Quando não é o caso, toda vez que o adversário deixar o adversário se movimentar para ganhar impulsão, ele vai ganhar na cabeça, não tem jeito, né? A oscilação na partida foi normal. A gente entrou com os meninos da base e eles oscilam mesmo, isso é natural. Às vezes uns começam bem e caem de rendimento ao longo do jogo, outros começam mal e sobem de rendimento ao longo do jogo. A prova disso, na minha opinião, foi o João Pedro. João Pedro começou ali meio sumidão na partida, assim como o Juninho. No segundo tempo ele cresceu de produção. Um ponto que eu destaco aí foi quando entrou o Gabriel Prego, que ele foi deslocado para jogar centralizado, que ele deu passo para o Caio Tenório. Ele pegou na bola, levantou a cabeça, viu o deslocamento do Caio Tenório, deu o passo certinho para o Caio Tenório chegar e na linha de fundo cruzar para o Thiago Reis, né? Então foi um ponto que eu destaquei, positivo aí. Um ponto que eu destaquei negativo dos dois laterais, apesar de eles são muito ofensivos. Então eles gostam de ir à frente. Se gosta de ir à frente, tem que ter a cobertura. O Vasco não tem volante que faz cobertura. O único que tem é o Bruno Gomes, que é lento, né? E outro ponto que eu percebi, teve um contra-ataque do Bangu, que os dois laterais do Vasco subiram ao mesmo tempo e tiveram que voltar desesperados para correr os dois ao mesmo tempo. Se você tem dois laterais que gostam de avançar, não pode subir ao mesmo tempo. Quando um vai, o outro fica para poder dar sustentação defensiva lá quando tiver que fazer o balanço lá para fazer a cobertura do lateral que foi. Mas isso são questões que dá para ajustar, né? Teve o destaque do Thiago Reis, isso aí eu fico feliz por causa disso, porque é um jogador, né, que a torcida vem pressionando demais, na minha humilde opinião, às vezes até de forma exagerada. Por que eu falo isso? Porque eu costumo analisar as características dos jogadores, né? O que tem que ser analisado são as características do Thiago Reis. A característica do Thiago Reis, claro, guardada as devidas proporções, já que a gente está num momento do país meio complicado, que você fala 1 mais 1 é igual a 2, a pessoa fala que você falou 1 mais 1 é igual a 7, né? Então a gente está vivenciando esse momento complicado aí. Guardada as devidas proporções, as características do Thiago Reis são iguais a do Cano. Quando eu falo isso, em que sentido? É em qualidade, Júnior? Não é em qualidade. O Cano tem uma qualidade muito acima. Estou falando em relação à característica do jogador. O que? São jogadores centroavantes finalizadores. Quando você tem jogadores centroavantes finalizadores, eles precisam ser alimentados. Né? Não espere do Thiago Reis ele saindo da grande área, indo lá atrás, tabelando, driblando. Não vai fazer isso. Ele precisa ser alimentado. E o Vasco tem, ao longo dos anos aí, dos últimos 5, 6 anos, um problema crônico na criação de jogadas.
e você colocar o centroavante em condições de fazer gols. E isso não acontece com o Thiago Reis. Aconteceu, por exemplo, com o Cano no Campeonato Brasileiro de 2020, aconteceu com o Riascos, com Rafael Silva, com Gilberto, com Maxio Lopes, com Leandrão, né, com Ribamar. Então, assim, é constante isso. Todos os centroavantes que passaram no Vasco nos últimos anos vêm tendo dificuldade de receber bolas. Foi assim, por exemplo, para falar mais recentemente, o Campeonato Brasileiro de 2020 com o Cano. E mesmo assim, nas poucas bolas que ele recebia, ele colocava lá dentro. Aí vem a diferença de qualidade técnica. O Thiago Reis ainda não tem essa qualidade para poder ter esse índice de aproveitamento muito alto de finalização. Então ele perde gols. Perdeu um gol que o Marquinhos Gabriel deixou ele de cara contra o Nova Iguaçu. Ele perdeu o gol, bateu para fora. Hoje, por exemplo, ele poderia ter feito o quarto gol, o goleiro fechou bem, mas ele poderia ter dado um tapa por cima do goleiro, mas aí é para centroavante de outra prateleira, né? Mas, por exemplo, ele fez 3 gols hoje. O pênalti ele telegrafou, mostrou para onde ia bater o pênalti, o goleiro pegou, a bola sobrou para ele, ele foi e fez 1-0. Isso você já tira o peso das costas. Ele já tirou o peso das costas, ele já ficou mais leve, porque ele estava sendo pressionado e ele sabe disso, né? Veio o segundo gol, um passe em profundidade do Juninho para o Riquelme. Riquelme foi na linha de fundo, cruzou certinho para ele, né? E ele só bem posicionado, que ele se posiciona bem, o Thiago Reis se posiciona bem, não é de hoje isso, na Copinha ele já se posicionava bem, né? Ele fez aquele gol, por exemplo, contra o Defesa e Justiça, se posicionando bem, então ele é um jogador que se posiciona bem, falha na questão das finalizações, que é normal. Foi lá, num toque de cabeça, fez o gol. No terceiro gol, João Pedro levantou a cabeça, lançou o Caio Tenório. O Caio Tenório foi na linha de fundo. Não é a primeira vez que ele faz essa jogada, ele já fez essa jogada contra o Madureira lá no gol do Matias Galazzi, que ele vai na linha de fundo, levanta a cabeça, vê quem está melhor posicionado e dá o passe. Ele fez isso contra o Madureira, fez isso hoje, levantou a cabeça, deu passe para o Thiago Reis, num toque na bola, gol. Ou seja, temos que analisar as características dele. Ele é jogador centroavante, finalizador, assim como o Cano. Só que o Cano é de uma outra prateleira, né? Claro, mais experiente, né, na carreira, tem uma qualidade melhor quando sai da área, né? Consegue tocar de primeira, proteger a bola. O Thiago Reis ainda não tem essa questão de proteger a bola bem, né? De dar uma girada de bola de primeira, não tem essa qualidade ainda. Tem 20 anos, claro que ele pode adquirir ao longo da carreira dele aí, né? Mas é um centroavante que tem vaga no elenco. Eu, na minha humilde opinião, acho que o Vasco deveria trazer um outro centroavante. Mas por quê? Se você está falando do Thiago Reis, para dar opções ao técnico. Em que sentido? Vou dar um exemplo. Você tem um Cano, que é um jogador que precisa ser alimentado para fazer gols. E você tem um Thiago Reis, que precisa ser alimentado para fazer gols. Ou seja, 2 atacantes com a mesma característica, né? Então, vão ter partidas na Série B que nós vamos precisar de um centroavante mais móvel. Por exemplo, o Laranjeiras. Com o Laranjeiras joga como centroavante, como ele tem qualidade para jogar fora da área, inclusive hoje jogou de meia, oscilou um pouco na partida ali, né? Jogou de meia centralizado, ele tem essa qualidade para jogar fora da área. Então, se você colocar o Laranjeiras como centroavante, ele vai fazer mais ou menos um papel de um falso 9. Então você ganha mobilidade, ele sai da área, puxa a marcação e abre espaço para alguém entrar como elemento surpresa. Por quê? Porque ele tem a característica diferente do Cano, diferente do Thiago Reis. Então, na minha humilde opinião, acho que o Vasco deveria trazer um centroavante mais móvel, né? Um centroavante que tem uma qualidade melhor, uma qualidade fora da área, para fazer esse papel de falso 9, né? Para trazer um centroavante que não tem essa característica de finalizador, tem a característica que se movimente mais. Por quê? Porque isso você dá opção para o treinador. Vão ter partidas que o treinador vai precisar entrar com 2 centroavantes finalizadores, que nem Cano e Thiago Reis, para abafar lá em bola aérea. Tem partidas que ele vai precisar de um centroavante mais móvel, né? Principalmente, por exemplo, se o Cano tiver suspenso e tiver uma partida que ele vai precisar de um jogador que saia da área, que jogue, tenha mais mobilidade, tem que ter opção para isso. Por isso que eu acho que o Vasco deveria trazer um outro centroavante de uma característica um pouquinho diferente. Mas assim, valeu pelo resultado, né? Deixa eu falar aqui os números para vocês, que é importante, que eu queria destacar aqui, ó. Foi 55% de posse de bola do Vasco, foram 29 faltas, no jogo meio, nenhum impedimento. Atenta para esse lance aqui, ó. 14 finalizações, 7 ao gol, né? Isso aqui mostra o quê? Que o Vasco deu uma evolução aí, né? Evoluiu na parte ofensiva. A gente tem que lembrar que no final do Brasileiro,
Teve partidas que o Vasco finalizou 12 gols e não acertou nenhuma no gol. Se eu não me engano, contra o Fortaleza foram 8 finalizações, nenhuma no gol. Agora, já teve 50% de chance, 50% de aproveitamento em termos de finalizações. Isso mostra o quê? Mostra uma evolução. Claro que tem jogadores para entrar, né, como foi os jogadores da base, eles oscilam. Então, na minha humilde opinião, como não tem nenhum Neymar ali, né, nenhum fora de série, tem muitos jogadores com potencial, promessas, em diferentes estágios de evolução, mas não tem nenhum Neymar. Na minha humilde opinião, quando isso acontece, eles têm que fazer o caminho natural que o menino da base tem que fazer. É o quê? Quem está se destacando mais ali, quem está no processo de evolução um pouquinho mais acima, no banco, entrando aos pouquinhos, né? E quem não está ainda, quem está ainda rateando na evolução ali, fora do banco, e o time titular com jogadores mais experientes, né? E no decorrer da temporada, se o menino igualar em termos de rendimento com um jogador experiente, aí ele vai brigar pela titularidade, de repente até sendo titular e botando o experiente no banco. Hoje, eu vejo alguns jogadores com estágio um pouquinho mais acima, por exemplo, Matias Galaz, o próprio Gabriel Peck, né? Mas para mim ainda são banco, eu traria reforços para poder deixar eles fazer esse ciclo natural aí, que na minha opinião o menino da base tem que fazer. Pois é, valeu pelo resultado, valeu para tirar o peso das costas do Thiago Reis, valeu para dar confiança para o elenco, mas eu não me empolgo, né? Ainda falta muita coisa, principalmente para a Série B, que vai ser uma Série B complicada, mas valeu pelo resultado e a gente se aproxima um pouquinho lá do G4 lá e deu para dar confiança para esses meninos aí, para o elenco e mais tranquilidade para o treinador aí trabalhar. Então esse foi o nosso pós-jogo de hoje. Se você gostou, espero que você se você gostou, eu espero que você deixe seu like, que você se inscreva no canal para ajudar a gente a atingir 1000 inscritos, se inscreva nas nossas redes sociais que vai passar aí na tela, ativa o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!